Olá, pessoal! Retomando os nossos estudos sobre trabalho de parto e parto, vamos fazer aqui uma breve revisão, né, para retomarmos outros pontos importantes do conteúdo. Então, o processo de trabalho de parto normal, ele se inicia quando a gestação chega ao termo, tá? E o termo da gestação, né, como já estudamos, já revisamos, o termo da gestação, o ideal é em 40 semanas, mas pode variar entre 37 semanas completas até menos de 42 semanas, ou seja, 41 semanas e 6 dias. Então, nesta época, né, quando já ocorreu a evolução da gravidez, né, e que o bebê já está pronto, maduro para o nascimento, é que vão começar a ocorrer modificações hormonais, né, no organismo feminino, no organismo do bebê, que vão dar início ao processo de preparação do corpo da mãe e a preparação do feto para o parto. Esse processo de trabalho de parto normal, ele é progressivo. Então, a distensão das fibras musculares, elas aumentam, né, a excitabilidade do útero e vão provocar algumas contrações. Já ao final do meio para o final da gravidez, né, quando já há uma distensibilidade do útero, é comum que a mulher sinta contrações esporádicas. Essas contrações são as chamadas contrações de Braxton Hicks, tá? Que são consideradas contrações de treinamento. Quais são suas características? Elas são fracas, esporádicas, pouco dolorosas e não causam dilatação do colo. É uma cólicazinha que a gestante costuma referir e na maioria das vezes ela passa sozinha, não precisa de medicamento, certo? Agora, com a evolução da gestação, essas contrações esporádicas, elas começam a se tornar mais frequentes, mais duradouras, mais dolorosas. E aí, nesse momento, elas são chamadas de metrosístoles, que são as contrações consideradas já de trabalho de parto. São contrações que causam a dilatação do colo do útero, certo? Para que aconteça o nascimento, esse colo do útero ele tem que se dilatar completamente. Então, as metrosístoles são as contrações responsáveis pela dilatação do colo. Então, como que se dá o início, né, dessas contrações verdadeiras? Então, vai haver um aumento na produção de uterotônicos, né, sendo os principais a ocitocina e as prostaglandinas. Né? As prostaglandinas, ela tem o principal efeito, né, de causar o amolecimento, o amadurecimento do colo do útero, e a ocitocina, ela aumenta as contrações, né, de todo o útero. Aumentando essas contrações, elas vão proporcionar a dilatação desse colo. Então, essas contrações elas vão aumentando gradativamente a frequência e a intensidade. Com esse aumento gradativo dessas contrações, vai haver o início das modificações cervicais, ou seja, a dilatação do colo. Né? Ele que antes estava grosso e fechado, ele vai se tornar dilatado e apagado, ou seja, ele vai se tornar fino, 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 ao ponto de desaparecer, ok? Então, para compreender esse processo de parto normal, como já estudamos também, nós temos que compreender os 3 elementos. O feto, né, que ele representa um objeto que vai precisar atravessar um trajeto ou uma passagem, né, que é a bacia óssea, né, o trajeto ósseo e o canal de parto mole, trajeto mole, através da contração uterina, que é considerada a força motora que impulsiona esse objeto através do trajeto. Então, nosso objetivo daqui em diante, né, é estudar melhor essas contrações uterinas. Então, nós já vimos, né, as dimensões fetais, a importância do ovoide cefálico, né, que é o crânio fetal, para a passagem, né, nesse trajeto.
Já estudamos os principais diâmetros e as características, né, do trajeto ósseo, e agora em diante, nosso foco são as contrações uterinas e o processo de parturição. Resumidamente, então, o trabalho de parto ele é o processo fisiológico no qual o útero gravídico, após uma série de contrações, ele vai dilatar o colo, permitindo a expulsão do feto através da pelve e do canal vaginal materno, ok?